Mulheres que buscam força e sabedoria em Deus, guiados pela oração do Espírito Santo. Talvez hoje o seu coração esteja carregando um peso que ninguém conhece. Talvez você tenha acordado sentindo que as forças já não são as mesmas, que seu pensamento está cansado e que seu espírito procura, quase em silêncio, um lugar de descanso. Há momentos em que a alma de uma mulher grita por socorro, mesmo quando seus lábios continuam dizendo que está tudo bem. E é justamente nesse ponto, entre a exaustão e o desejo de continuar, que Deus começa a falar de um jeito diferente. Toda mulher, em algum momento da vida, chega ao limite das próprias forças. Chega ao instante em que percebe que não importa o quanto tente, não importa o quanto lute, existe uma batalha que não pode ser vencida apenas com esforço humano. É nesse instante que a alma desperta. É nesse instante que ela entende que precisa de algo maior, mais profundo e mais verdadeiro do que qualquer motivação passageira. O coração começa a reconhecer que só Deus enxerga aquilo que ninguém viu. Só Deus escuta aquilo que ninguém ouviu. Só Deus compreende aquilo que nem você conseguiu explicar. Quando esse despertar acontece, ele não vem com barulho. Ele não vem com respostas prontas. Ele não vem com soluções imediatas. Ele vem como uma pequena luz acesa no meio de um lugar escuro. Uma luz que não apressa, não pressiona, não exige, apenas convida. Convida você a respirar, convida você a aquietar a mente, convida você a admitir que não precisa carregar tudo sozinha. É um despertar suave, porém firme, como se o Espírito Santo se aproximasse e dissesse em silêncio que ele conhece cada dor e que há um caminho de cura começando a se abrir diante de você. Esse despertar é o ponto onde a fé começa a reconstruir aquilo que o desgaste tentou destruir. É o momento em que o Espírito Santo toca a parte mais vulnerável do seu coração e transforma essa vulnerabilidade em força. Não uma força barulhenta, mas uma força que sustenta, que renova, que faz você continuar mesmo quando tudo dizia que era impossível seguir. A partir desse despertar, a mulher começa a encontrar Deus nos detalhes, nos pensamentos, nas memórias e até nas coisas que antes pareciam insignificantes. Ela percebe que não está caminhando sozinha, nunca esteve. O despertar da alma cansada é, na verdade, o início de uma nova história. Não é o fim da luta, mas é o começo da vitória. É o primeiro passo na jornada de quem entende que não precisa ser perfeita para ser amada. Não precisa ser forte o tempo todo para ser protegida. Não precisa ter todas as respostas para ser guiada. Deus só precisa de um coração sincero, disposto e aberto. Quando esse despertar acontece, tudo muda. O olhar muda, a atitude muda, a fé se fortalece. E a vida, aos poucos, começa a reencontrar o caminho da esperança. E é exatamente aqui, nesse despertar silencioso, que a verdadeira força nasce. Força que vem de Deus, força que cresce dentro da alma, força que transforma a mulher de dentro para fora, força que prepara o coração para tudo o que o Espírito Santo deseja revelar a partir deste momento. Há dias em que a alma desperta antes mesmo do corpo entender o que está acontecendo. Ela desperta com um incômodo silencioso, com uma sensação de que algo precisa mudar, de que algo precisa ser entregue, de que algo dentro de você já não consegue continuar no mesmo lugar. Esse despertar não é barulho, não é descontrole, não é desespero. É o momento em que Deus toca o seu espírito e revela que o cansaço que você sente não é apenas físico, é espiritual. É um pedido de ajuda da sua própria alma, clamando por descanso, direção e cura. Toda mulher que já tentou ser forte por tempo demais conhece esse despertar. Ele surge quando o coração, mesmo exausto, começa a perceber que existe uma força maior pronta para sustentá-lo.
Ele aparece quando você percebe que carregou fardos que não eram seus, expectativas que não faziam sentido e responsabilidades que drenaram sua paz. Há um instante em que a alma simplesmente diz que não pode mais continuar sozinha. E esse momento, ao contrário do que parece, não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É o início da rendição que abre porta para a restauração. O despertar da alma cansada é a primeira resposta de Deus. Não é uma resposta audível, mas é uma resposta sentida. É quando o Espírito Santo começa a mostrar que há um caminho de volta para a paz, mesmo que você, neste momento, não consiga enxergar. Ele revela que o cansaço não é o fim, é o convite para uma jornada mais profunda de entrega e confiança. É a forma que Deus usa para conduzir você a um encontro consigo mesma e com Ele. A alma cansada desperta quando percebe que a força humana tem limites, mas a força que vem de Deus se renova todos os dias. É nesse ponto que a mulher começa a entender que não foi criada para carregar o mundo nas próprias mãos, mas para descansar nos braços daquele que sabe exatamente como guiá-la. A oração se torna não apenas um pedido, mas um respiro, um refúgio, uma restauração. Cada palavra dita ou guardada dentro do coração se transforma em um gesto de fé que abre espaço para o agir do Espírito Santo. Esse despertar também revela verdades profundas. Ele mostra que muitas batalhas que você lutou foram travadas sem a direção certa, sem a pausa necessária, sem a sabedoria que só Deus pode oferecer. Ele expõe a necessidade de parar e ouvir. Ouvir aquilo que a mente tenta ignorar. Ouvir aquilo que o coração tenta esconder. Ouvir aquilo que o Espírito Santo tenta dizer há muito tempo. É nesse ponto que a alma se torna sensível à presença de Deus e começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Ao despertar, a mulher percebe que não precisa provar nada para o mundo. Ela entende que Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade, Ele espera rendição, Ele espera o momento em que ela finalmente decide colocar diante dele tudo aquilo que pesou, feriu ou enfraqueceu. A partir dessa entrega, o Espírito Santo começa a reconstruir o que o cansaço tentou apagar. Ele traz clareza, ele traz direção, ele traz força, ele traz vida. E quando esse despertar acontece, algo dentro de você muda para sempre. A fé se acende, a esperança renasce, a confiança se fortalece e um novo caminho começa a se formar diante dos seus olhos. Um caminho que não depende mais apenas das suas forças, mas do poder de Deus guiando cada passo. A alma cansada desperta para a verdade mais simples e mais profunda. Você nunca esteve sozinha. Deus sempre esteve ali, esperando o momento em que você abriria o coração para Ele restaurar o que o tempo desgastou. É a partir desse despertar que toda transformação começa. Há pesos que ninguém percebe, há batalhas que se travam em silêncio, há pressões que se acumulam no coração de uma mulher até se tornarem tão profundas que nem ela mesma sabe explicar. O mundo enxerga a postura firme, a responsabilidade cumprida, os passos adiante, mas não vê o cansaço emocional escondido atrás do sorriso. Não vê as noites mal dormidas. Não vê as dúvidas que crescem no pensamento. Não vê o esforço contínuo para manter a vida em ordem, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Esse peso invisível não nasce de um único motivo. Ele se forma aos poucos, como uma soma de expectativas alheias, exigências internas e cobranças invisíveis que só quem carrega sente. São responsabilidades que se acumulam, decisões que precisam ser tomadas, palavras que precisam ser ditas, dores que precisam ser engolidas. Muitas mulheres aprendem a lidar com tudo isso caladas, porque acreditam que demonstrar fragilidade significa falhar. Mas o peso que se carrega sozinho sempre cobra um preço.
Esse é o ponto em que a alma começa a se apertar. O coração se fecha, a mente se sobrecarrega. E a vida, que antes parecia controlável, passa a parecer pesada demais para ser sustentada apenas pela força humana. O mundo não vê esses detalhes. O mundo não enxerga esse esgotamento. Mas Deus vê. Deus percebe cada pensamento que você tenta esconder, cada preocupação que você tenta ignorar, cada ferida que você tenta disfarçar. Ele reconhece o esforço que você faz para permanecer de pé, mesmo quando a vontade é apenas descansar e respirar. O peso invisível também nasce do medo. Medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de fazer escolhas erradas, medo de não dar conta. Esses medos não são simples emoções, eles se transformam em correntes que amarram a alma, impedindo que ela experimente a liberdade que Deus deseja. E é justamente nesse momento que a oração guiada pelo Espírito Santo se torna essencial. A oração não elimina as responsabilidades, mas alivia as cargas. Ela não retira os desafios, mas fortalece o coração para enfrentá-los com sabedoria e paz. A mulher que ora começa a perceber que não precisa suportar o mundo sozinha. A oração abre um espaço interno onde ela consegue respirar, refletir e reorganizar o que estava bagunçado. O Espírito Santo atua nesse espaço com precisão divina, revelando o que precisa ser deixado para trás, o que precisa ser ajustado e o que precisa ser entregue completamente nas mãos de Deus. Essa revelação não acontece de forma ruidosa, mas de maneira suave e profunda, como uma lâmpada acendendo em uma sala escura. É nesse momento que a mulher entende que parte do peso que ela carrega não pertence a ela. Muitos fardos foram impostos por expectativas humanas, não por Deus. Muitos pensamentos que a atormentam não são verdades, mas distorções criadas pelo medo e pela comparação. O Espírito Santo revela que o valor da mulher não está no que ela produz, mas no que ela é aos olhos de Deus. Essa compreensão traz alívio imediato, porque quebra a ilusão de que a força verdadeira nasce da perfeição. A força que vem de Deus nasce da entrega. O peso invisível começa a perder força quando a mulher decide abrir o coração diante de Deus com sinceridade absoluta. Quando ela deixa de apenas suportar e passa a confiar. Quando ela reconhece que a sabedoria que precisa não está no esforço contínuo, mas na presença divina que guia, consola e fortalece. A oração não remove automaticamente os desafios, mas transforma a forma como a mulher os enfrenta. Ela passa a caminhar com a certeza de que existe uma força maior sustentando cada passo. E é justamente quando esse peso começa a ser colocado diante de Deus que um novo movimento acontece dentro da alma. É aqui que a transformação começa a ganhar forma. É aqui que a paz começa a se instalar. É aqui que a mulher percebe que existe um caminho de leveza, discernimento e renovação preparado para ela. Um caminho onde o Espírito Santo conduz, ensina e fortalece. Um caminho onde o peso invisível deixa de ser um inimigo e se torna um ponto de partida para uma vida mais leve e guiada pela sabedoria de Deus. Há momentos em que as palavras simplesmente desaparecem. A mente se esvazia. O coração aperta e o cansaço chega a um ponto em que não existe mais força para explicar o que se sente. A mulher que sempre soube orar começa a perceber que não consegue mais organizar pensamentos. Ela tenta abrir a boca, mas nada sai. Apenas um silêncio profundo, quase desconfortável, toma conta de tudo. É nesse silêncio que muitos acreditam que sua fé enfraqueceu. Porém, no reino espiritual, esse é o instante em que a oração se torna mais verdadeira. O silêncio não significa ausência. O silêncio não representa distância. O silêncio é muitas vezes o território onde Deus mais trabalha.
Quando a mulher não tem mais palavras, o Espírito Santo assume o comando. Ele interpreta lágrimas, compreende suspiros e traduz a dor em orações que vão muito além do que qualquer frase poderia expressar. O apóstolo Paulo descreve esse mistério ao dizer que o Espírito intercede com gemidos que não podem ser articulados. Nada se perde diante de Deus. Nada fica sem resposta. Esse momento transforma a ideia que muitas mulheres têm sobre oração. Elas acreditam que precisam sempre falar, declarar, explicar. Acham que uma oração só é válida quando é longa e bem formulada. Mas Deus conhece o coração antes da palavra ser formada. Ele vê o que ninguém vê. Ele interpreta o que ninguém entende. A oração silenciosa é a prova de que a fé não depende da eloquência, mas da entrega. É nos momentos de silêncio que o coração revela sua verdade sem filtros. Quando a mulher se encontra nesse estado, algo profundo começa a acontecer dentro dela. O Espírito Santo entra nesse silêncio como consolo, direção e cura. Ele reorganiza emoções, acalma pensamentos e sereniza o que estava inquieto. A ausência de palavras se torna uma abertura para que Deus fale. O silêncio permite que a alma pare de reagir e comece a escutar. É nesse ponto que muitas respostas começam a ganhar forma. Não são respostas ruidosas, são percepções sutis que surgem como uma chama delicada dentro do peito. O silêncio conduz à sinceridade. Sem frases prontas, sem expectativas, sem tentativas de impressionar. Apenas uma alma diante do Criador. É nesse encontro que a mulher percebe que Deus não espera a perfeição. Ele deseja autenticidade, ele deseja verdade, ele deseja profundidade. A oração silenciosa revela que a fé não se mede pela força da voz, mas pela disposição do coração. Quando as palavras desaparecem, a intenção aparece com mais clareza. Esse silêncio também revela as áreas da vida que precisam ser tratadas. O Espírito Santo usa esse espaço para trazer à superfície sentimentos que estavam escondidos. Medos antigos, inseguranças profundas, feridas que nunca foram expostas, não para causar dor, mas para curar. Nesse processo, a mulher começa a compreender partes de si mesma que estavam adormecidas. Deus ilumina pensamentos, revela padrões, expõe mentiras internas e substitui tudo isso por verdade e paz. A mulher que se permite viver essa experiência descobre que o silêncio não é vazio. Ele é presença, ele é encontro, ele é transformação. A oração silenciosa se torna uma forma de descanso espiritual. O coração passa a respirar, a alma encontra alívio, a mente se acalma. A paz começa a ocupar o espaço onde antes existia ansiedade. Essa paz não é produzida por circunstâncias, é concedida pelo Espírito Santo. É a paz que excede todo o entendimento e se torna a prova viva de que Deus está presente mesmo quando não se ouve nada. A partir desse momento, a mulher aprende a valorizar o silêncio como parte da sua vida espiritual. Não como ausência de oração, mas como um tipo de oração mais profunda. Ela passa a entender que falar com Deus é importante, mas permitir que Deus fale com ela é ainda mais poderoso. O silêncio se transforma em solo fértil para a sabedoria. Nele, a presença divina se torna mais perceptível, mais acessível e mais transformadora. O silêncio que antes parecia vazio, agora se revela cheio de significado. A mulher percebe que, na quietude, Deus trabalha com precisão perfeita. Ele cura, orienta, fortalece e renova. É nesse silêncio que nasce a certeza de que a oração não depende de força, mas de sinceridade. Essa compreensão marca um ponto de virada na vida espiritual. A partir daqui, surge uma nova forma de enxergar a fé. Surge uma nova forma de se relacionar com Deus. Surge uma nova sensibilidade para reconhecer a voz do Espírito Santo.
E é justamente nesse espaço silencioso, profundo e íntimo que Deus começa a preparar o próximo passo. Porque depois desse encontro, a mulher está pronta para perceber algo que mudará a sua jornada espiritual. O Espírito Santo está prestes a quebrar a confusão interior e trazer clareza sobre o que antes parecia impossível de entender. Há momentos em que a mente se torna um labirinto. Pensamentos se chocam, dúvidas surgem sem aviso, medos antigos despertam e a mulher passa a sentir que não consegue mais distinguir o que é direção de Deus, o que é emoção, o que é preocupação e o que é apenas cansaço acumulado. A confusão interior se instala de forma silenciosa, mas intensa. Ela tenta pensar com clareza, tenta organizar sentimentos, tenta encontrar respostas. Porém, tudo parece embaralhado. Nada se encaixa, nada faz sentido. A alma pede luz, mas a mente está cheia de sombras. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de forma mais visível. Enquanto a mulher acredita que está perdendo o controle, Deus está reorganizando sua visão por dentro. A sabedoria divina não se impõe com barulho, ela chega como um sussurro que atravessa a turbulência. Um pensamento de paz no meio do caos, uma intuição inesperada que soa verdadeira, um direcionamento suave que acalma a tempestade interna. É assim que a voz do Espírito Santo se revela, não com pressa, mas com precisão. Muitas mulheres acreditam que ouvir a voz de Deus é algo extraordinário, reservado a momentos raros. Porém, a verdade é que o Espírito fala o tempo todo. Ele fala por meio da paz que surge sem explicação. Ele fala por meio do incômodo que impede passos precipitados. Ele fala por meio da lembrança de uma palavra bíblica que chega ao coração no momento exato. Ele fala quebrando padrões antigos que aprisionavam decisões. Ele fala quando a alma decide ouvir, não com os ouvidos, mas com o espírito. A confusão interior começa a se desfazer quando a mulher percebe que não precisa encontrar todas as respostas sozinha. O Espírito Santo ilumina aquilo que estava escondido nas sombras da mente. Ele mostra a raiz de certas angústias. Ele revela onde estão medos que pareciam sem origem. Ele expõe pensamentos que estavam distorcidos pelo cansaço emocional. Essa revelação não vem para condenar, mas para libertar. Deus não expõe para ferir, Ele expõe para curar. Com essa luz, a mulher começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Ela entende que certas inquietações não eram sinal de fraqueza, mas alerta espiritual. Percebe que algumas portas não se abriram por proteção divina. Compreende que aquilo que parecia confusão era, na verdade, um chamado para desacelerar e escutar. O Espírito Santo transforma o que era turbilhão em clareza. Ele reorganiza pensamentos, como quem coloca cada peça de volta ao lugar correto. A partir desse processo, a mulher passa a experimentar uma nova sensibilidade espiritual. A voz de Deus começa a se tornar mais reconhecível. Não porque ele passou a falar mais, mas porque ela passou a silenciar aquilo que a impedia de ouvir. O Espírito Santo guia, direciona e esclarece. Ele fortalece o discernimento, afasta enganos, ilumina escolhas e concede sabedoria para identificar o que vem de Deus e o que nasce do medo. Essa clareza gera paz, uma paz firme que não depende de circunstâncias. Uma paz que não se explica com palavras, porque não é racional, é espiritual. Vem da certeza de que Deus está cuidando dos detalhes que antes pareciam confusos. A mulher passa a tomar decisões com mais coragem, porque entende que não caminha mais sozinha. O Espírito Santo se torna o conselheiro constante que a orienta em cada passo, em cada escolha, em cada movimento. Essa nova percepção transforma completamente a jornada espiritual. A confusão que antes a paralisava se torna uma ponte para a maturidade. A dúvida que antes machucava se transforma em aprendizado. O medo que antes aprendia agora se torna um lembrete de que Deus está perto.
Essa clareza não apenas resolve perguntas, ela fortalece a identidade, porque revela que a sabedoria divina está disponível para quem busca com sinceridade. E é justamente nesse ponto, quando a mulher finalmente volta a enxergar com nitidez interior, que o Espírito Santo começa uma obra ainda mais profunda. Reconstruir a autoestima espiritual, restaurando áreas que foram abaladas por palavras, experiências e pressões da vida. Depois que a confusão é quebrada, a cura começa a florescer. Há momentos em que a vida parece nos desgastar por dentro. A dor não é apenas emocional, ela toca a alma, tira nossas forças, rouba o brilho dos nossos olhos. Há mulheres que sorriem por fora, mas por dentro carregam fragmentos de histórias, frustrações, perdas, expectativas quebradas. E é justamente nesses pedaços que Deus começa a trabalhar, porque Ele não restaura apenas o que está arranhado, Ele transforma o que foi completamente quebrado. Quando você se aproxima dele em oração, algo começa a se mover, mesmo quando você não sente nada. É como se o Espírito Santo alcançasse camadas da alma que você nem sabia que precisavam ser curadas. Ele toca lembranças antigas, feridas escondidas, dores que você acostumou a carregar como se fossem parte de quem você é, mas não são. Deus nunca quis que você vivesse carregando pesos que não pertencem a você. A restauração de Deus não é rápida, mas é profunda. Ele começa reorganizando seus pensamentos, acalmando tempestades internas, trazendo paz onde antes existia confusão. Aos poucos, você percebe que aquilo que antes te machucava agora já não dói do mesmo jeito. Aquele medo constante perde força. Aquela ferida aberta começa a fechar e, de repente, sem perceber o momento exato, você se vê respirando aliviada, como se sua alma tivesse voltado a existir. E essa transformação não acontece apenas para te consolar. Ela acontece para te fortalecer. Deus não restaura apenas para te devolver ao estado original. Ele restaura para te tornar mais firme, mais sábia, mais preparada, mais cheia de fé. Ele pega os pedaços que a vida quebrou e constrói algo completamente novo, algo que só Ele poderia criar. Quando Deus restaura, Ele também devolve propósito. Aquilo que você achou que era o fim se torna o começo. O que você acreditou que era perda se torna testemunho. O que você pensou que era abandono se revela cuidado. O Espírito Santo, com sua delicadeza e poder, te conduz passo a passo até que você perceba: eu não estou mais onde a dor me deixou. Deus me levou adiante. E é nesse momento que você entende a verdadeira restauração. Não é voltar a ser quem você era, mas se tornar quem Deus sempre viu que você poderia ser. Há dias em que você ora, busca, clama, mas o céu parece quieto, não há resposta, não há sinal, não há direção. E esse silêncio às vezes pesa. Ele inquieta, ele confunde, ele faz o coração questionar. Será que Deus ainda está me ouvindo? Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele é movimento invisível. Ele é trabalho interno. Ele é cuidado em profundidade. Muitas vezes, Deus se cala porque está construindo algo que você ainda não está pronta para ver. Você já percebeu que quando você fala, você impede que o outro fale? E na vida espiritual acontece algo parecido. Existem momentos em que Deus silencia porque Ele precisa que você pare para ouvir o que se passa dentro de você. É nesse silêncio que Ele te mostra quem você é, como você está, o que você realmente sente. O Espírito Santo utiliza esse momento para reorganizar sua alma, revelar feridas escondidas, resgatar sonhos esquecidos, confrontar medos que você disfarça até de si mesma. No silêncio, Deus te amadurece. Ele te ensina a confiar sem explicações, a caminhar sem garantias, a permanecer firme quando nada faz sentido. É na quietude do céu que Ele trabalha a profundidade da sua fé.
Porque fé não é acreditar quando tudo está claro. Fé é caminhar quando tudo parece escuro, sabendo que Deus continua guiando mesmo quando você não consegue enxergar nada. E é justamente aqui que muitas respostas nascem. O silêncio não significa que Deus parou. Significa que Ele está preparando algo que precisa ser revelado no tempo certo, da forma certa, do jeito mais seguro para você. Ele não se apressa porque conhece o ritmo perfeito da sua vida. Sabe o que você aguenta, o que você sente, onde você está fragilizada. Ele não responde antes da hora para não te machucar. Ele espera o momento exato de mostrar o que está fazendo. E quando Ele mostra, tudo se encaixa. Você percebe que o silêncio foi proteção, que a espera foi cuidado, que a demora foi direção. O silêncio de Deus revela mais do que 1000 palavras, porque nele você descobre uma fé que não depende de sentir, mas de confiar. Uma confiança que não depende de provas, mas de relacionamento. E quando finalmente o Espírito Santo fala, uma única palavra dele é suficiente para curar meses de angústia, para trazer paz ao que estava confuso, para renovar a esperança que quase acabou. O silêncio de Deus não é distância, é aproximação. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando por você de maneiras que você ainda não consegue ver. Há mulheres que simplesmente não têm a opção de desmoronar. Mesmo cansadas, continuam. Mesmo feridas, seguem. Mesmo chorando em silêncio, ainda assim levantam para cuidar dos outros, para segurar a casa, para manter a fé de pé. Talvez você seja uma dessas mulheres, daquelas que carregam mais do que mostram, que lutam mais do que falam, que guardam batalhas internas que ninguém imagina. Mas existe algo sobre você que talvez você nem perceba. Há uma força invisível te sustentando. Uma força que não vem da sua capacidade, da sua experiência ou da sua resistência emocional. Essa força vem do Espírito Santo que te levanta quando você pensa que não consegue mais, que renova suas energias quando tudo parece pesado demais, que segura suas mãos quando você sente que está perdendo o controle. Você já reparou que mesmo nos dias mais difíceis, algo dentro de você impede que você desista? Mesmo quando sua mente diz, não dá, existe uma chama dentro do seu espírito que diz, continua, porque Deus está aqui. Essa chama não nasceu de você. Foi Deus quem colocou. É promessa, é sustento, é cuidado divino. Muitas mulheres acreditam que precisam ser fortes o tempo todo, mas a verdade é que a força que realmente sustenta não é a força humana, é a força dele. É ela que te guarda quando você está exausta. É ela que segura sua alma quando tudo ao redor parece desmoronar. É ela que te capacita a dar passos quando você se sente vazia, perdida ou sobrecarregada. E talvez esse seja o momento em que Deus quer te lembrar disso. Você não precisa carregar tudo sozinha. O Espírito Santo não espera que você seja perfeita, imbatível ou incansável. Ele só espera que você permita que Ele te sustente. Porque a força que vem de Deus não tem a ver com nunca fraquejar, tem a ver com saber onde descansar quando as forças acabam. A verdadeira força espiritual não é um peso, é alívio. Não é cobrança, é descanso. Não é autossuficiência, é dependência saudável de Deus. E é quando você aprende a descansar nele que sua vida muda. Você percebe que não precisa ser heroína de todas as histórias porque Deus luta batalhas que você nem vê. Você entende que não precisa dar conta de tudo, porque Ele te capacita onde você é frágil. E descobre que quando você se entrega, Deus te fortalece de dentro para fora. Mulher, Deus sabe exatamente o que você carrega. Ele conhece o cansaço que ninguém percebe, as lágrimas que você enxuga sozinha, as batalhas que você trava no silêncio. E é justamente por isso que Ele te sustenta com uma força que não falha, não acaba e não depende do seu desempenho.
A força invisível que te mantém de pé tem nome: Espírito Santo. E ele não vai te deixar cair. Há feridas que não aparecem, marcas internas que ninguém vê, mas que moldam comportamentos, silenciam sonhos e fazem uma mulher se sentir pequena demais, insuficiente demais ou quebrada demais. Talvez você conheça esse lugar, aquele espaço interno onde a autoestima foi machucada, onde a confiança foi abalada, onde palavras duras deixaram cicatrizes profundas. Muitas mulheres vivem anos carregando uma identidade distorcida, uma identidade construída por rejeições, abandonos, comparações e expectativas impossíveis. Mas existe uma verdade que o Espírito Santo quer restaurar dentro de você. Sua identidade não é formada pelo que te feriu, mas por aquele que te criou. E aquele que te criou te fez inteira, amada, forte, preciosa e intencional. Quando Deus restaura a identidade de uma mulher ferida, Ele não apenas cura o que doeu, Ele redefine tudo aquilo que foi distorcido. Ele revela quem você sempre foi aos olhos dele, mesmo quando a vida tentou te convencer do contrário. A cura emocional não é apenas sobre superar o passado, mas sobre recuperar a visão espiritual do seu valor. O Espírito Santo faz isso de forma profunda e suave ao mesmo tempo. Ele toca áreas que você evita, porque sabe exatamente onde estão as rachaduras da alma. Ele te mostra que nenhuma rejeição é grande o bastante para anular o amor de Deus. Ele revela que nenhuma comparação é forte o suficiente para diminuir sua identidade. Ele te lembra que nenhuma palavra cruel tem mais autoridade do que a voz dele dizendo: "Você é minha filha." E quando você começa a enxergar a si mesma pela perspectiva de Deus, algo poderoso acontece. Você deixa de acreditar nas mentiras que um dia te machucaram. Você abandona pesos que carregava há anos. Você percebe que o que disseram sobre você não define quem você é. A restauração divina não te devolve ao que você era antes da dor. Ela te transforma em algo ainda mais forte, estável e confiante. Deus não reconstrói sua identidade com pedaços quebrados. Ele te dá uma nova estrutura, um novo olhar, uma nova consciência de quem você é nele. É por isso que tantas mulheres, depois de encontrarem cura em Deus, descobrem uma força que nunca imaginaram ter. Elas passam a caminhar com mais clareza, mais dignidade, mais consciência espiritual. E não é porque se acham o suficiente sozinhas, é porque finalmente entendem que sua identidade vem de Deus e não das experiências que tentaram diminuí-las. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus plantou dentro de você. E Ele está restaurando tudo o que o passado tentou apagar. Essa restauração é o início de uma nova vida. Uma vida onde você se reconhece como filha, como amada, como propósito vivo de Deus. A gratidão não é apenas um sentimento bonito que aparece quando tudo vai bem. A gratidão é uma postura espiritual que redefine a forma como você enxerga a vida. Muitas mulheres passam anos tentando encontrar paz, força e clareza, sem perceber que uma das chaves mais poderosas para essa transformação está justamente na capacidade de reconhecer a presença de Deus nos detalhes simples do dia a dia. A gratidão não ignora a dor, mas ilumina caminhos dentro dela. Ela não nega as lutas, mas revela o agir de Deus mesmo quando nada parece fazer sentido. A mulher que aprende a agradecer se torna mais consciente, mais sensível ao Espírito Santo e mais fortalecida diante das dificuldades, porque ela não se limita ao que os olhos veem, ela percebe o que o coração discerne. Quando você começa a agradecer pelo que tem, pelo que viveu, pelo que aprendeu e até pelo que não saiu como planejou, algo sobrenatural acontece. Seu coração muda de frequência. Ele deixa de vibrar em ansiedade, comparação e medo e passa a vibrar em paz, confiança e expectativa. É exatamente aí que portas espirituais se abrem.
A gratidão cria espaço para que Deus mova o que você não consegue mover. Ela reorganiza pensamentos, acalma tempestades internas e transforma ambientes inteiros. Uma mulher grata fala diferente, pensa diferente, reage diferente. Ela não é dominada pelo que falta, mas fortalecida pelo que Deus já fez. E é nesse ponto que o Espírito Santo age com mais profundidade. Ele amplia sua visão. Ele te mostra que há beleza nos processos que você queria evitar. Ele revela que cada pequeno detalhe da sua vida tem um propósito maior do que você imaginava. A gratidão não é passiva, é uma arma espiritual. Uma mulher que agradece não perde batalhas com facilidade, porque sua mente permanece ligada à presença de Deus. A gratidão também cura. Cura mágoas, cura expectativas frustradas, cura lembranças que estavam presas no passado. Quando você agradece, você libera peso emocional, rompe ciclos internos e abre espaço para renovo. Muitas vezes, a cura que você tanto espera não vem por uma mudança externa, mas por uma mudança interna. A decisão de enxergar o que Deus está fazendo agora. E quanto mais você agradece, mais seu coração se fortalece. É como se a gratidão tirasse uma venda dos seus olhos e te fizesse perceber que Deus nunca deixou de trabalhar por você. A gratidão transforma uma caminhada comum em uma jornada espiritual profunda, onde cada passo revela um sinal da fidelidade de Deus. A mulher que cultiva gratidão se torna mais leve, mais consciente e mais madura espiritualmente. Ela não é guiada pelo medo, mas pela certeza de que Deus sempre está operando nos bastidores. Ela não vive esperando o milagre, ela vive percebendo os milagres que já estão acontecendo. E é nesse estado de consciência e sensibilidade espiritual que o coração se prepara para o maior entendimento de todos. Deus fala no silêncio, age na espera e revela sua fidelidade nos detalhes. Há momentos em que a mulher que ora, confia e busca a direção do Espírito Santo se pergunta por que Deus parece tão silencioso. Ela olha para a vida, para as decisões difíceis, para os dias cansativos e tenta entender onde está a resposta que tanto pediu. É justamente nesse ponto que a fé é refinada, porque o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é obra em andamento, é projeto sendo desenhado, é cuidado sendo alinhado em detalhes que você ainda não consegue ver. Existe uma sabedoria profunda no modo como Deus age. Ele não responde no nosso ritmo, ele responde no ritmo perfeito dele. A mulher que aprende essa verdade descobre um descanso que não depende das circunstâncias. Ela não se desespera quando não enxerga o caminho, porque ela sabe que o Espírito Santo está posicionando cada peça, discretamente, com precisão divina. Quando Deus está construindo algo grande, ele trabalha em silêncio. O agricultor não ouve o som da semente germinando, mas isso não significa que ela está parada. Ela está criando raízes. A mesma coisa acontece com você. Todas as vezes que parecia que nada estava mudando, Deus estava criando raízes espirituais na sua vida. Ele estava fortalecendo sua fé, moldando suas percepções, alinhando oportunidades, preparando conexões e maturando milagres. E quando você pensa que tudo está igual, Deus surpreende. Ele abre uma porta que ninguém esperava. Ele muda um cenário que parecia definitivo. Ele traz respostas por caminhos que você nunca teria imaginado. A mulher que permanece firme na oração guiada pelo Espírito Santo experimenta esse agir inesperado, porque ela não parou no meio do processo. Ela continuou orando, continuou acreditando, continuou confiando mesmo sem ver. A fé madura não nasce em dias fáceis. A fé madura nasce nos dias em que você decide permanecer. E é isso que forma mulheres que carregam força e sabedoria que não vêm do mundo, mas de Deus. Mulheres que atravessam tempestades sem perder a esperança.
Mulheres que se ajoelham não para desistir, mas para reencontrar direção. Mulheres que sabem que Deus trabalha enquanto elas descansam. A espera com Deus nunca é vazia. A espera com Deus é preparo. A espera com Deus é proteção. A espera com Deus é alinhamento com algo maior do que você pediu. Quando Ele se cala, Ele está ensinando. Quando Ele demora, Ele está lapidando. Quando Ele coloca limites, Ele está te guardando. E quando Ele finalmente responde, tudo faz sentido. A conclusão desta jornada é simples e poderosa. Deus não falha. Deus não esquece. Deus não abandona. A mulher que se entrega à oração, que busca o Espírito Santo e que confia no tempo de Deus, experimenta milagres que não têm explicação humana. Ela descobre que o silêncio de Deus não é o fim da história. É o capítulo onde Ele trabalha naquilo que será revelado mais adiante. E quando Ele revela, você entende. Você entende que cada silêncio foi proteção, cada espera foi alinhamento, cada atraso aparente foi, na verdade, preparação para algo maior. A mulher guiada pelo Espírito Santo não teme o silêncio, porque ela sabe que Deus fala de maneiras que nem sempre são audíveis, mas sempre são precisas. Se o seu coração está em silêncio hoje, saiba que Deus está construindo. Ele está moldando a resposta. Ele está preparando o caminho. Ele está fortalecendo você para viver aquilo que Ele já planejou.